Bom, gente, voltei aqui agora já para dar continuidade àquela primeira parte, onde a gente falou as características principais que influenciam sobre os biomas brasileiros. A partir daquilo que foi falado na última aula, a gente consegue adentrar e entender as características que predominantemente falam sobre e ditam as regras no bioma que a gente vai citar cada um deles, né? Vocês conseguem compreender a partir deles, então, todos os biomas que vocês precisam. Vou falar primeiro da floresta amazônica, né? É uma floresta tropical, ela está localizada na região norte do país, ela apresenta principalmente, né, nos estados de Roraima, Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia e Pará, né? As suas árvores são densas e tem um grande porte, né? Geralmente ela apresenta um clima quente e úmido devido às condições de chuva, própria chuva que favorece essa condição de vegetação mais densa mesmo, sabe? Ela possui uma riqueza muito grande de espécies e ela tem a maior floresta existente no Brasil, no caso, né? Ela está passando por um intenso processo de desmatamento. Aqui atrás vocês podem ver, por exemplo, uma característica dos rios da Amazônia são exatamente essas curvas, que são bem características tanto do Rio Negro quanto do Rio Solimões. E são rios volumosos e são rios tão interessantes que se você chegar numa ponta de um rio, numa margem do rio, você raramente vai conseguir enxergar o outro lado do rio. Partindo disso, então, é bom a gente entender qual que é o conceito de Amazônia legal, né? É o conceito daquela Amazônia que já está assim, estruturada, que tem uma diretriz do Conselho Nacional do Meio Ambiente para regularização de áreas, para proteção da floresta, qual área que vai ser cultivada, qual área não vai ser cultivada, qual área que vai receber incentivo do governo, vai receber incentivo, por exemplo, de crédito verde, da Bolsa de Valores, né? Então, a própria Amazônia Legal, hoje, ela ocupa toda essa área que vocês estão vendo aí no mapa, de acordo com o Amazon, né? E ela é uma área de grande atividade e de fronteira agrícola hoje no Brasil. Eu vou mostrar aqui para vocês no próximo slide, que ela é uma área de povoamento hoje mesmo, sabe? E é um dos desafios brasileiros na atualidade. Conciliar a sustentabilidade dessa floresta e também o plantio dessas culturas que a gente necessita de viver. Observem aí, por exemplo, que a presença humana na própria floresta, até na proximidade com a floresta, faz com que a própria desmatamento ele aumente. Observe que essa área vermelha aí é o desmatamento que já tinha ocorrido até os anos de 2015, né? E os pontinhos pretos, né, que já começam a adentrar dentro da própria floresta amazônica, do estado do Amazonas, acaba sendo o desmatamento até o ano de 2016. Já no próprio ano de 2017, a gente consegue ver, pelos próprios dados do IPAM, né, o conflito que existe entre a presença humana, a presença dessas terras indígenas, né, e as florestas que não são destinadas a cultivo, né. Observe que esses pontinhos marrons, né, são áreas de desmatamento até o ano de 2016, que começam a adentrar essas áreas, exatamente porque as pessoas, pelos grileiros que querem utilizar essas áreas, desmata a floresta, a partir de então cultiva alguma coisa e depois deixa para o gado, depois de não conseguir mais nenhum lucro com a terra, né? Isso traz muito problema agrário para o Brasil, principalmente porque essas áreas muitas vezes estão em conflitos com outros donos ou conflitos são áreas da União, em áreas que preponderantemente são áreas de preservação permanente. Mas e a floresta amazônica? Né? Algumas coisas aqui que eu sempre tenho escutado e que é bom sempre a gente discutir sobre esses solos da Amazônia de fato são arenosos. Pelo próprio mapa que vocês viram na aula passada, vocês conseguem perceber que não são. A Amazônia em si, ela tem um solo que dá uma estrutura para ela, não são de fato arenosos, porque o próprio solo arenoso ele não consegue ter estrutura para suportar uma árvore grande. Como vocês imaginarem, colocar uma árvore no deserto. A raiz dela raramente consegue se sustentar quando bate algum vento. Então, sim, os solos amazônicos eles são estruturados para suportar toda essa biota que existe em cima dela, né? E se cortar tudo, regenera? Regenera se eu ir lá e cortar toda a Amazônia hoje? Bom, gente, a partir disso a gente tem que entender o conceito de banco de sementes, né? E a planta mãe, quando ela está estruturada, ela joga uma quantidade de sementes que está ali no solo para caso ela venha a falecer ou venha a morrer, né? O problema é como que esse impacto vai se dar. Por exemplo, imagine que a planta mãe colocou um banco de sementes no solo. A partir de então pegou fogo. O fogo acabou com um banco de sementes do solo. Então
a gente tem que tomar muito cuidado com os impactos que a gente gera sobre esse bioma, porque ele acaba sendo muito sensível, né? Qual o tempo que a gente vai levar para regenerar isso? Às vezes uma árvore, por exemplo, pode demorar mais de 30 anos para atingir a fase adulta, né? Então, isso é um impacto muito significativo na nossa vida e de como que ela vai regular toda essa pluviosidade que é mandada para o Sudeste, como nós vimos na aula passada, né? E ela tem valor econômico, né? Ela presta algum serviço econômico para a gente hoje? A floresta em si, ela tem algum valor? Sim, todos nós sabemos intuitivamente que a floresta em si ela tem algum valor, né? Seja ele ambiental ou seja ele de certa forma econômico, não é mesmo? Como é que é de forma ambiental? Por exemplo, a própria planta, ela gera água, né? A própria umidade com que ela produz favorece os rios, por exemplo, que gera água potável para o resto do Brasil, né? Ah, mas eu quero um serviço econômico. Não, a gente tem muita essência na própria floresta amazônica que ainda não foi explorada, né? Muitas curas de doenças ainda estão inexploradas e podem estar contidas na própria floresta. Daí a importância da gente conseguir manter ela em pé, extrair dali a essência para a gente continuar produzindo e ser um país cada vez melhor. O próximo que eu vou falar vai ser a Mata Atlântica, né? Ela é uma floresta de clima quente, úmida, né? Porque ela está em muita proximidade com o Oceano Atlântico, então ela recebe toda essa umidade que vem de lá, né? Ela tem uma vegetação densa, né? De menor porte do que a da Amazônia, porque ela própria está restrita a essa faixa litorânea, né? Ela foi a fitogeografia mais desmatada no Brasil, principalmente porque os portugueses, outros colonizadores chegaram pelo próprio litoral e a partir de então começaram o processo de extrativismo intenso, né? Até o próprio solo dessa floresta ele acaba sendo fértil. Por quê? Porque essa condição de umidade e grande quantidade de matéria seca ali favoreceu a estrutura de um solo muito fértil, né? Hoje ela está localizada principalmente na região sudeste, como no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e alguns pontos de Minas Gerais. Observem aqui, para vocês verem, como é que era a Mata Atlântica antes, quando o Brasil foi descoberto, e esses pontos verdes, como é que é o Brasil, a Mata Atlântica hoje, no Brasil de hoje, né? Realmente, assim, tem-se hoje um grande temor de que essas áreas de Mata Atlântica fiquem confinadas apenas às unidades de conservação, como parques florestais, unidades de conservação federais, né? Então, várias instituições, várias ONGs têm trabalhado para manter e até mesmo para conciliar a sustentabilidade tanto do produtor ter o meio econômico, a produção agrícola, como também manter a floresta em pé, extrair da própria floresta recursos que possam favorecer ele economicamente e ele manter a floresta em pé. O próximo que eu vou falar, por exemplo, é o cerrado, né, que é o que eu gosto de chamar que é o primo pobre dos biomas brasileiros, né? O cerrado, durante a década de 80, de 70, a ideia era de devastação, né? Primeiramente tinha que se devastar o cerrado, abrir o cerrado para o progresso chegar no Brasil, né? E por quê? Porque o cerrado ele tem essa característica de ser torto, de ser seco, né? A característica das árvores eles são baixas, né? Tem uma estação de seca, de chuva bem característica, né? Um grande mito que eu vejo hoje que existe na internet é que o cerrado hoje ele é um bioma pobre. Não, o cerrado não é um bioma pobre. Ele só tem uma baixa fertilidade, mas o solo dele é muito bem estruturado para as culturas, né? Tanto que hoje o maior plantio de monocultivo brasileiro está nessas áreas, para vocês terem ideia. Porque o pessoal acaba investindo em adubação correta e utiliza esse solo do cerrado, né? O relevo acaba sendo mais plano, né? Ele está localizado principalmente em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Observem aí o mapa de destruição do cerrado até o ano de 2009. Esse mapa já foi atualizado, mas ele não está disponível para a gente hoje, né? Com os grandes problemas hoje com o cerrado é a expansão da soja, o aumento das queimadas, a própria pecuária e a carvoaria, seja ela utilizada de forma clandestina ou legal, né? Das formas que a gente vê. O cerrado ele tem forte presença agrícola em toda a sua extensão. Porque é muito fácil hoje você desmatar alguma área de cerrado, porque, igual eu falei, é aquela área que não é rica. Em contrapartida, nós temos que é uma área que não foi explorada, suas essências em si não foi explorada, sua beleza em si, sua riqueza não foi explorada. Então, essas áreas de remanescente de cerrado também hoje estão mais confinadas
essas áreas de preservação permanente, igual o Parque das Emas no Distrito Federal. Já a Caatinga é a região de seca mais presente em todo o Nordeste brasileiro, né? É também chamado de sertão nordestino, né? Sua vegetação é praticamente formada por pequenas árvores, troncos bem retorcidos, com poucas folhas para não perder muita água por evapotranspiração, arbustos pequenos, geralmente pontiagudos, porque a própria folha ela se encolhe a virar uma ponta, né? Secos, cactáceos, né? Ele tem aquele clima semiárido, né, que favorece essa vegetação mais seca. Em contrapartida, as próprias raízes dessas árvores, elas são mais profundas, né? Lembra que eu falei lá que a gente tinha característica de latossolo, que faz com que a própria água se escoe, e com o passar do tempo, a passar dos anos, a própria planta ela consegue ir lá e capturar essa água do lençol freático. Veja aí nesse mapa, um dos grandes problemas que a gente tem hoje na própria Caatinga é o processo de desertificação. É o quê? Aquela utilização da área que faz com que a própria vegetação não consiga mais crescer. O que está acontecendo? A ausência de água nessas regiões está gerando um processo de desertificação, juntamente com processos erosivos nos solos que fazem com que haja uma perda de solo muito grande nessa região. Isso vai ser um problema que a gente vai enfrentar provavelmente a partir do ano 2030. Áreas de desertificação são problemas graves que fazem com que o ser humano não fique nessas áreas por nenhum tipo de animal, nenhum tipo de ser vivo. Então, é preciso olhar com esse bioma com bastante urgência e bastante carinho, porque ele passa por um grave problema que vocês podem utilizar isso aí na redação, alguma questão que vocês venham encontrar no Enem. Bom, agora eu vou falar do Pantanal, né? Que é considerado uma área de transição entre a Amazônia e o Cerrado, né? Ele está localizado no mais oeste do Brasil, né? No estado de Mato Grosso do Sul, né? Como a gente já percebeu, ele é uma vasta planície, principalmente por causa daquela bacia hidrográfica que ele tá inserido, né? Ele possui uma das vegetações mais distintas do Brasil, gente. Como, por exemplo, a gente tem vários tipos de tuiuiu, a gente tem o jacaré do papo amarelo, que são endêmicos, são característicos do Brasil. Como vocês podem observar aí nesse mapa, no primeiro aí a gente tem a proximidade e a extensão do próprio Pantanal. Como é que ele é grande, como é que ele abrange tanto de Cuiabá até Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, né? E a proximidade, no segundo gráfico, com as áreas de ocupação humana. Observem, gente, onde há ocupação humana, há devastação. Seja por ocupação urbana, seja por instalação de indústrias, seja por área de ocupação agrícola, né? E aqui é interessante a gente ressaltar, porque a gente percebe que quanto mais a presença humana no Pantanal, maior vai ser a devastação do Pantanal, tá bom? O ideal não é que a gente retire os homens de lá, não. Pelo contrário, é que a gente pare essa ocupação desordenada e tenha uma ocupação ordenada e sustentável dessas áreas, né? E uma grande questão que ficou agora nesse ano de 2020 foi, poxa, por que o Pantanal está pegando fogo? Né? Poxa, isso era normal? Gente, então, o Pantanal ele tem duas áreas, duas épocas bem características, a época das cheias e a época das secas, né? A época das cheias é onde o ambiente fica extremamente úmido, é quase que impossível de pegar fogo, obviamente, né? Enquanto que a época das secas é onde que há aquela composição de várzea, né? Onde começa a gerar aquelas, como se fossem lagoinhas no próprio Pantanal. E ali sim, a capim seco, há a possibilidade sim de pegar fogo no Pantanal, principalmente por causa da ocupação humana. Onde há homem, há fogo. Percebam isso quando vocês estiverem viajando em proximidade com rodovia. Onde há pituca de cigarro, onde há homem, geralmente há alguma incidência de fogo, tá bom? Então, sim, é possível, na época da seca, algumas áreas do Pantanal que já secaram ter essa condição de pegar fogo. O próximo, gente, é a mata de araucária, né? Que são florestas com características únicas também brasileiras, né? Ela possui uma árvore que é o próprio pinheiro da araucária. Ela está localizada numa região de clima frio, né? No Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? E hoje em dia existem poucas reservas dessa mata no Brasil, devido também ligada à ocupação humana no sul brasileiro, né? Porque
o solo fértil onde ela ocupava, né, gerou um grande desmatamento dessas áreas, seja por ocupação da pecuária, seja por ocupação da agricultura. E os Campos Sulinos, né, que é a terra localizada mais ao sul do Brasil, extremo sul brasileiro, né, mais no estado do próprio Rio Grande do Sul, né. Essa vegetação é marcada pela presença das gramíneas, dos arbustos, das pequenas árvores, né. Aqui é de onde a gente tirou, por exemplo, a cultura da gramínea do Ilex paraguaiensis, do chimarrão e de todas essas ervas, do chamate que a gente conhece hoje no Brasil, difundidas por aí, né. Essa região ela passa por um desmatamento totalmente em razão da produção agrícola, também ligada a pastos e ao próprio plantio desses monocultivos de ervas. Vejam aqui, por exemplo, o bioma, o próprio Pampa, né? Como é que ele tá, essa área de transição dele, como é que essa área dele é campestre e frágil, né? Como é que é fácil destruir um próprio bioma que tem uma dificuldade de ter essa sucessão ecológica, porque o clima em si já é frio, né? Mesmo que tenha muita água, a falta de temperatura faz com que, quando há uma degradação nesse bioma, a dificuldade com que a própria planta cresça nessa área é maior. Então, vejam que a gente tem uma grande antropização também nessas áreas do próprio Pampa, dificultando ainda mais a regeneração desse bioma. Para finalizar, gente, eu só coloquei aqui um resumo para vocês utilizarem isso, seja em questão de Enem, seja com na própria redação, caso venha algum tema ambiental. Por exemplo, o próprio bioma amazônico. Qual o maior fator de degradação que a gente tem nele? A hidrelétrica, o garimpo, a mineração, né? E os impactos que isso gera, o assoreamento dos solos, a erosão, a poluição por mercúrio, né? O cerrado, qual que é o maior desafio que a gente tem hoje no cerrado? A expansão urbana e a expansão agropecuária, porque o cerrado é essa área de fronteira agrícola brasileira, né? Quais são os principais impactos que a gente tem hoje? É o desmatamento pelo próprio fogo, né? E o assoreamento de rios e a própria poluição em si. A caatinga, né? O maior desafio que a gente tem hoje, o fator de degradação dela é a pastagem extensiva, né? A agropecuária de algodão, né? E os impactos que a gente tem nela é o êxodo rural, o desmatamento, a contaminação dessas águas e essas áreas de desertificação vai ser o nosso próximo desafio. E a Mata Atlântica, qual que é o maior fator de degradação dela? É a concentração urbana, porque grande parte da população brasileira está concentrada no litoral, né? Esses polos industriais que estão competindo com essas matas por espaço, né? E os impactos que a gente tem nela é o quê? A poluição e o desmatamento, né? E as matas araucárias e os campos sulinos, a gente tem o quê? A pecuária extensiva como fator de degradação e extração da própria madeira, da própria araucária. E os maiores impactos a gente tem a erosão, a arenização, a perda da fertilidade desses solos. Por fim, porém não menos importante, eu coloquei aqui um mapa que resume tudo isso que eu falei durante essas duas aulas. Percebam que aquele cinturão lá é o arco de desmatamento que se aproxima hoje cada vez mais da floresta amazônica. Lá na área da Caatinga a gente tem essa área de amarelo, que são essas áreas de desertificação, tá bom? E nos domínios dos Campos do Sul a gente tem essa área de degradação bem intensa devido à pecuária e à agricultura, tá bom? Não se esqueçam, gente, de olhar sempre esse gráfico aqui, buscando entender quais são os fatores que levaram aquele bioma a estar naquela região e por que o ser humano ocupa aquela área, né? Atrás de quê? De água, de condições melhores de vida, né? Seja de madeira, seja de água, seja de qualquer fator que vai fazer com que ele ganhe algum bem econômico com isso, tá bom? E assim, gente, a gente encerra essa aula de biomas, é uma aula bem tranquila, eu acredito que vocês não vão ter nenhum problema com relação a isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição, é só me chamar aí e valeu, tchau, tchau.